Bem-vindo, bem-vinda a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje o nosso convidado é o professor Luiz Silveris. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vindo, professor Luiz Silveris, à nossa conversa de paz e esperança. Boa noite, gostaria de dar a todos um abraço de paz e que a nossa conversa produzisse muita esperança para um mundo mais humano, mais fraterno e de paz. Professor Luiz Silveris, é comum que todas as vezes que trazemos um convidado ao nosso programa, a gente quer primeiro conhecer quem é a pessoa que está aqui do outro lado da tela. E a gente quer conhecer quem é você, professor Luiz Silveris. Fala da sua história, fala um pouquinho da sua vida. Há poucos dias nós participamos da festa dos seus 70 anos, então é muita coisa que você pode contar para a gente, mas diga o que é mais importante aí da sua trajetória de vida, da sua caminhada, que eu tenho certeza que o público vai amar antes da gente falar do assunto que vamos tratar nessa noite. Então, Daniel, é uma alegria muito grande, eu acho que é um privilégio a gente chegar aos 70 anos, embora a longevidade esteja assim avançando, mas chegar nessa idade com uma claridade nas percepções, no desejo de ainda continuar construindo projetos, eu acho que é um privilégio que a gente vai tendo. Então, como o Daniel falou, realmente eu completei 70 anos e nos meus agradecimentos no dia da festa, eu recuperei um pouco a imagem de um jardim com 3 canteiros. E vou trazer isso como memória da minha vida, como todos nós participamos de uma forma ou outra de o canteiro da família. Eu sou de uma família que estava instalado no Rio Grande do Sul, onde a água agora está tomando conta. Nasci em Santa Rosa, Campina das Missões, e depois minha família migrou para o Paraná, em Toledo, e onde eu iniciei os meus estudos, e a minha professora, que morava conosco, na nossa família, sempre me incentivava a dar continuidade aos estudos. E foi com isso que eu migrei, depois, com 12 anos, para o seminário, entrando, então, para a vida religiosa da Congregação do Verbo Divino, onde eu fiz todos os meus estudos de formação acadêmica e religiosa. Então, o primeiro canteiro, realmente, e a quem eu tenho uma dedicação muito grande, e hoje, celebrando o Dia das Mães mais ainda, é o canteiro da família. É lógico que esse canteiro ele é importante, porque é ali que a gente foi semeado, ali que a gente floresceu e até deu frutos. Mas depois, então, eu passei também para o canteiro da igreja. Então, eu fui padre durante 10 anos, trabalhei como missionário no Pará, depois em Curitiba, aqui em Brasília, e depois fui fazer meus estudos em Roma, quando eu optei por uma nova forma de vida, deixando o canteiro institucional da igreja e assumindo, então, novamente o canteiro da família. E nesse novo canteiro é que eu entrei na Universidade Católica de Brasília, onde eu atuei como professor durante 28 anos. Então, são esses 3 canteiros da família, da igreja e da universidade que me deram todo o impulso para chegar nesses 70 anos
e pensar ainda em algo novo e uma forma de poder contribuir de forma mais gratuita à humanidade. Muito obrigado, professor Luiz Síveres. Esse programa ele foi gravado no dia 12 de maio, quando celebrávamos Dia das Mães, e num dia que todo o Brasil estava, como certamente hoje ainda está, comovido pela situação que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, a gente quer também expressar ao professor Luiz Síveres, né, a todos os seus conterrâneos, a nossa solidariedade por essa tragédia climática que atingiu milhares de famílias nos 440 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Bem, professor Luiz Síveres, nesse percurso da sua contribuição, não só de vida, mas inclusive acadêmica, você construiu um instrumento importante para a educação brasileira, que chama-se a pedagogia alfa. Você pode nos falar o que é a pedagogia alfa e como é que ela pode ser trabalhada nas escolas, com os nossos professores, professoras, enfim, como é que a pedagogia alfa pode ser utilizada na educação das nossas escolas? A partir da minha própria experiência na universidade como educador, eu cheguei num certo momento existencial em que eu percebia que as pedagogias já não diziam muito para os estudantes. Então, eu fui começando a exercitar, por conta própria, algumas ações que se diferenciavam dos processos pedagógicos que todo mundo seguia. Eu comecei a trabalhar muito a questão das relações afetivas com os estudantes. Isso criou uma certa aproximação, uma presença do professor em relação ao estudante. Então, eu fui percebendo que quanto mais a gente exercitava relações humanas mais afetivas, mais fraternas, parecia que o processo educativo ele tinha mais êxito. Depois eu fui percebendo que quando a gente também se apropria do conhecimento dos próprios estudantes, seja pela experiência que eles têm, pelos conhecimentos que eles já adquiriram, se a gente parte muito desse princípio, os novos conhecimentos que muitas vezes nós podemos passar, eles são mais facilmente assumidos e assimilados. Então, eu acho que, normalmente, o processo é o contrário. Eu tenho um conhecimento e eu tento passar para os outros. E eu tentei sempre partir do conhecimento que os estudantes tinham, para, então, a partir disso, conectar com os conhecimentos que a gente gostaria de discutir, que era na disciplina. E o terceiro aspecto que me impactou muito foi quando eu comecei a trabalhar o sonho dos estudantes. Apesar de, muitas vezes, temáticas mais difíceis, mais duras, mas quando você aponta para a potencialidade desse conhecimento, para o sonho dessa juventude, eles têm um projeto que se une em forma de esperança para aprender mais e de forma muito mais, vamos dizer, exitosa. Então, esse foi, assim, a experiência que eu fui fazendo. Então, depois de vários anos exercitando esses processos, eu me dediquei 1 ano para fazer o meu pós-doutorado e tentei fundamentar esse processo pedagógico. Foi quando eu criei, então, a pedagogia alfa. Ela está disponível e eu trabalho muito com símbolos, com imagens. Então, a pedagogia alfa, ela se transformou apenas num símbolo. O que tem nessa letrinha alfa? Tem 3 movimentos. Tem um movimento de circularidade,
tem um movimento de conectividade e tem um movimento de abertura. Aquelas 3 experiências que eu descrevi no início, uma relação mais afetiva, partir dos conhecimentos para inaugurar conhecimentos novos, as conexões com os conhecimentos que a gente sabe com aqueles que não sabem. E abrir, o alfa tem sempre esse horizonte aberto, ele não fecha, como o infinito. O alfa tem sempre as hastes abertas, que são as possibilidades. E nisso Paulo Freire nos ajuda, tantos outros filósofos também, o Heidegger, né? Nós estamos sempre nos fazendo. O Paulo Freire diz que nós nunca somos pessoas prontas, nós estamos sempre nos fazendo, então é essa possibilidade, essa abertura. Bom, a isso, então esse é um símbolo. O alfa é apenas um símbolo que eu dei, então, uma característica. E a isso eu chamei, então, na circularidade, a conectividade e o horizonte aberto. Então, esses 3 movimentos, a isso, pedagogicamente, eu estou chamando na circularidade de presença, nas conexões de proximidade e as hastes abertas de partida. Por isso que a pedagogia alfa, ela é de presença, proximidade e partida. E cada vez que a gente, então, vivencia isso em sala de aula, tenta exercitar algum tipo de presença, seja na manifestação do estudante, lembrar o nome dele, voltar para a origem da família, quer dizer, você traz presente a história dele. Depois, na proximidade dos conhecimentos, que estão muitas vezes na internet, estão em outros lugares, você vai fazendo... O professor é aquele que precisa fazer o exercício de aproximar conceitos, e que esses conceitos impulsionem o seu projeto de vida. Então, fundamentalmente, a pedagogia alfa é esse exercício de presença, proximidade e partida. E o exercício que eu tenho feito, quando eu organizo uma aula, nesses 3 movimentos que são muito integrados, a dinâmica da aula se torna diferente, as pessoas se interessam muito mais, e isso depois impulsiona para novos projetos. Além de você trabalhar isso em sala de aula, essa também, recorrendo um pouco aos mitos gregos, é um pouco a expressão da nossa existência. Então, vejam bem, nós nascemos no útero da nossa mãe. Hoje é o Dia das Mães. A gente nasceu nessa comunidade relacional, na família. Depois, na juventude, a gente se conectou, se aproximou de alguém ou de algum projeto, de alguma instituição, e estabeleceu um vínculo com eles. E, a partir disso, de forma individual, de forma coletiva ou colegiada, a gente busca novos caminhos, novos horizontes, novas formas de realização. Então, em suma, a condição humana é isso, é presença, proximidade e partida. E tem presenças que são muito momentâneas, tem proximidades que são instantâneas, tem partidas que são muito rápidas, mas vai existir um momento em que a nossa presença é mais ajustada, é mais definida, as nossas proximidades são mais efetivas, e as nossas partidas um dia terão o seu final, que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas para dizer, se a condição humana é esse movimento de presença, proximidade e partida, por que a educação não pode ser também esse processo de presença, proximidade e partida? Então, é essa um pouco a proposta, né, dessa pedagogia, e também eu exercito muito isso, por exemplo, na própria espiritualidade minha. Se é uma questão existencial humana, eu posso utilizar isso em vários aspectos.
seja na minha espiritualidade, seja na minha formação, seja no meu trabalho, seja nos meus estudos. Então, isso vai se tornando um processo interativo contigo mesmo, e isso se torna muito mais fácil de viver o dia a dia. E nisso eu volto e busco ter uma visão mais tridimensional das coisas. Eu acho que a vida humana ela se torna um pouco mais bonita, mais feliz, quando se consegue trabalhar de forma mais triádica. Porque o mundo todo, a nossa civilização, desde os gregos, pautou muito sua conduta, sua reflexão na dualidade. E nós chegamos no momento que essas dualidades estão sendo polarizadas. Então, qual é a saída que nós temos? Quer dizer, nós não podemos mais continuar com esses dualismos, mas a gente, por meio da pedagogia alfa, exercita muito uma dinâmica e uma reflexão tridimensional. Isso não é fácil mudar na nossa percepção, na nossa compreensão de mundo, porque nós fomos formados nessa lógica binária. Então, como exercitar uma lógica mais trinitária, que é muito mais interativa, muito mais significativa? Então, o pressuposto dessa pedagogia é pensar, estudar, refletir, exercitar de forma mais tridimensional, seja os nossos afetos, do nosso pensamento e também as nossas ações. Então, essa é, no fundo, a pedagogia alfa, em cima de um símbolo que me dá toda essa dinâmica de movimento, de circularidade, de conectividade e de horizonte aberto, na linha da esperança, para fazer jus ao programa de hoje. É verdade, professor Luiz Sivres, e eu me apaixonei quando eu tive a oportunidade de ter contato com um livro que trata da pedagogia alfa. Eu acho que essa dinâmica de um devir, né, de um perpétuo movimento, Isso. sempre em construção, nunca fechado, quer dizer, sempre em conexão, né, e sempre na perspectiva de que são sujeitos que estão em permanente encontro e descobertas, e conhecimento, e saberes, que partilhados conseguem construir algo novo, né? Conseguem, inclusive, caminhar para uma perspectiva de transformação da sociedade e das coisas que precisam ser mudadas. A gente, quer dizer, temos vivências, né? Você tem vivências, eu tenho, todas as pessoas têm algum tipo de vivência que, ao longo da vida, vai fazendo novas descobertas e aquilo vai moldando a pessoa a criar novas possibilidades. Eu fiquei realmente apaixonado por essa pedagogia alfa e não poderia deixar de passar um programa que fala de esperança sem convidá-lo aqui para falar desse tema da pedagogia alfa. E uma outra coisa, professor, é que você não para por aí com a aposentadoria. Você se aposentou agora da Universidade Católica, desenvolvendo um papel muito importante como um professor, como um educador na área de educação da universidade, mas agora você institui o Instituto Alfa, da Pedagogia Alfa, e pretende dar novos voos, quer dizer, pretende nesse entardecer da vida, como você mesmo diz, construir novas possibilidades. Fala para nós do Instituto Alfa, o que é que está aí sendo construído, como é que as pessoas podem se engajar, conhecer mais sobre esse trabalho. Conta para nós. Legal, Daniel. Então, havia sempre um sonho, também uma motivação dos colegas para a gente instituir um pouco essa pedagogia. E agora, com a saída da universidade, e vamos dizer, entrando realmente no ciclo do entardecer, eu busquei fazer uma coisa assim que fosse praticamente um legado. Na primeira parte da minha vida, a gente pensa muito no patrimônio, pensa na herança, mas agora,
no entardecer da vida, eu estou pensando um pouco mais no legado. E é isso que eu quero deixar para a humanidade. Então, eu criei o Instituto Pedagogia Alfa, a parte mais burocrática agora já está resolvida, mas dentro da proposta do Instituto, seguindo um pouco a simbologia alfa, dentro da circularidade, nós vamos manter um núcleo de pesquisa e nós vamos priorizar pesquisas na linha da cooperação. Então, metodologias de cooperação, porque todas as metodologias, pedagogias que a gente seguiu como estudante ou que partilhou na universidade, elas são muito competitivas, são ativas, como se fala ultimamente, mas agora a Unesco lançou um novo relatório que vai conduzir um pouco ou iluminar a educação até 2050, onde ela diz categoricamente que a pedagogia é relacional. Então, nós não temos mais uma pedagogia que vai conduzindo o outro, que era a ideia comum desde os gregos, quer dizer, o pedagogo, aquele que conduz. A pedagogia agora é relacional. Bom, para a gente ter uma pedagogia relacional, nós precisamos começar a pensar em metodologias de cooperação. Então, esse vai ser o primeiro aspecto que nós vamos trabalhar, e tem vários pesquisadores vinculados, e você pode começar a participar conosco. A gente vai, aos poucos, divulgando os encontros nossos e as possibilidades de participar. É um núcleo que vai começar a pensar em metodologias de cooperação, seja para a sala de aula, seja para o seu ambiente social, não importa. Então, nós precisamos criar muito mais esse elemento de cooperação, que vai ser o futuro da humanidade. A competição está destruindo a humanidade, a competição está destruindo o planeta. Então, nós precisamos criar uma alternativa a esse processo competitivo, buscando alternativas, e uma delas seria trabalhar de forma mais cooperativa, em forma de cooperação. Então, na circularidade do nosso alfa, nós vamos ter um núcleo que vai começar a estudar e exercitar, então, metodologias de cooperação. Na conexão do alfa, nós estamos criando uma rede de assessoria com cursos de formação, com palestras, com assessorias. E aí você também pode participar. Se você tem uma boa palestra, tem uma boa proposta, aproveite-se do Instituto, que ele vai mediar um pouco isso. E se tem uma proposta mais consistente, podemos pensar num curso à distância, de longa duração. Então, o Instituto é um pouco isso, é um veículo que vai prestar assessoria e consultoria por meio, então, principalmente, cursos de formação. E um terceiro, nas hastes abertas, é um laboratório. Laboratório é uma palavra que junta labor e oração, que são as duas hastes abertas, né, do alfa. Então, como é que a gente junta a oração com a ação? Então, aí que a gente quer trabalhar um pouco em algumas vivências. Então, seria um laboratório de vivências mais pessoais, que pode ser na linha da terapia, mas também experiências ou vivências mais espirituais, e aí estamos começando a descobrir as possibilidades. Então, o Instituto Pedagogia Alfa vai fazer jus ao seu símbolo, ao alfa, criando na circularidade um núcleo de pesquisa, na conexão uma rede de assessorias e nas hastes abertas um laboratório de vivências. Então, é mais ou menos isso, estamos no início, e você pode participar desse instituto para também ajudar a deixar um legado para a humanidade. Nossa, que maravilha, professor Luiz Síveres. Quero aproveitar agora e pedir para que as pessoas divulguem aqui o nosso canal, Conversas de Paz e Esperança. Todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos uma pessoa
que é convidada aqui para conversar conosco, para bater um papo legal como esse que nós estamos fazendo hoje com o professor Luiz Síveres. Peço para você divulgar, se inscrever no canal, convidar outras pessoas a se inscreverem, que o sucesso dessas mídias, vocês sabem que é a divulgação e a inscrição no canal. Então, eu peço para vocês também isso. Eu gostaria também de divulgar aqui o livro recente do professor Luiz Síveres. Gostaria que, antes dele deixar sua mensagem final, ele falasse desse livro que foi feito por um conjunto de amigos, né, e amigas. Eu também dei a minha contribuição nesta obra, que é o livro Memória, Mística, Missão. Homenagem ao educador Luiz Síveres. Fala um pouquinho desse livro, professor. Então, para mim foi uma surpresa assim, muito gratificante que alguns colegas se dispuseram a elaborar um livro em homenagem aos meus 70 anos. Isso é mais comum na Europa, mas aqui no Brasil tem algumas instituições que já cuidam também disso. Então, depois do professor chegar numa certa maturidade, e no meu caso, chegar justamente no entardecer da vida, é fazer um livro em homenagem ao professor. Então, um conjunto, um grupo de colegas da universidade, amigos meus, gente da fraternidade, da família, deram muitos depoimentos e também alguns textos mais reflexivos, mas todos eles tentando trabalhar um pouco o legado que eu pretendo deixar e, principalmente, tendo como pressuposto a pedagogia alfa, porque muitos já a conheciam, então esse foi o propósito. Por isso, também o título do livro, né? A memória na circularidade, a mística na conexão e a missão às hastes abertas. E são 3 palavras, né, que começam com M, então é fácil de gravar. Então, a memória também é um pouco o meu passado, a mística é o meu momento presente, né, viver essa mística atual, e a missão é o que estou agora tentando construir daqui para frente. Então, esse é um pouco a proposta do livro. Memória, recuperar um pouco o meu passado, a mística, o que eu estou fazendo hoje, e a missão, o que eu pretendo realizar daqui para frente. Muito bem. Bem, hoje, nunca vou esquecer disso. Vamos superar os dualismos, vamos ter uma vida tridimensional, com presença, com proximidade e com partida. Isso. Professor Luiz Síveres, deixa a sua mensagem final e agradeço desde já a sua presença, a sua proximidade, e agora, na sua partida do programa, deixa a sua mensagem final. Então, a partida, ela aponta sempre para novas presenças e novas proximidades. É lógico que algumas partidas são mais definitivas, mas, a princípio, a partida deixa uma saudade, deixa uma esperança para a gente se reencontrar num ambiente de paz. Por isso, paz e esperança a todos. Boa noite. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.